Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Reflexão e Vida. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra que é a poderosa palavra de Deus. E o nosso objetivo de segunda a sexta-feira é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique aí no sininho das notificações, ative aí as notificações para que você seja sempre notificado quando houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E também clique aí no gostei, deixa aí o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e compartilhe também com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe aí nos grupos que você participa, envie aí para uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor. E nós estamos aqui finalizando mais uma semana de reflexões na palavra de Deus. Eu creio que você tem sido abençoado pela palavra de Deus. E se você tem sido abençoado pela palavra de Deus, deixe o seu testemunho aí nos comentários, diz aí para nós como é que Deus tem abençoado a sua vida, o que é que Deus tem falado ao seu coração, para que isso possa nos motivar e nos incentivar a continuar fazendo esse trabalho que Deus tem colocado em nossas mãos, tá bom? Então, vamos para a nossa reflexão de hoje. E hoje eu quero refletir com você no texto da Palavra de Deus, que está em Marcos, no capítulo 5, dos versículos 21 a 43. Marcos, capítulo de número 5, os versículos 21 a 43, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: Minha filha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhes as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: Vês que a multidão te pressiona e perguntas: Quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga a quem disseram: A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem,
e tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que a haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar, e todos foram tomados de grande espanto. E ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse daquilo, e mandou que dessem de comer à menina. Veja, nós estamos diante de um texto que retrata 2 milagres. Ele relata 2 milagres realizados por Jesus. E há uma coincidência, não sei se você percebeu aqui, é que a mulher do fluxo de sangue, ela sofria com aquela hemorragia há 12 anos. E 12 anos era a idade da filha de Jairo, que estava inicialmente doente e que depois vai a óbito. Então veja, 12 anos de sofrimento para aquela mulher do fluxo de sangue e 12 anos possivelmente de grandes alegrias que Jairo havia vivido com a sua filha. Veja como o mesmo período de tempo é vivido de forma completamente diferente pelas pessoas. Por isso que é importante nós destacarmos o seguinte: cada um tem a sua realidade, cada um tem as suas experiências, e nós precisamos olhar para cada um empaticamente. Precisamos olhar para cada um e entender que cada um tem a sua história. Eu não posso querer que o outro veja a vida da mesma forma que eu vejo, porque nós temos experiências diferentes, nós temos vivências diferentes. Enquanto para Jairo, aqueles 12 anos, por certo, haviam sido de muita alegria ao lado da sua filha, para aquela mulher do fluxo de sangue, aqueles 12 anos havia sido 12 anos de luta, de sofrimento, de decepções e frustrações. Então, cada um traz dentro de si uma história, cada um traz dentro de si experiências que marcaram a sua vida, ou de forma positiva, ou de forma negativa. Veja, então estamos diante de 2 milagres. E o primeiro deles que eu quero destacar é o milagre daquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Veja, uma mulher que há 12 anos está sofrendo de uma hemorragia, há 12 anos ela estava sendo considerada impura, imunda por conta do fluxo de sangue. Além disso, aquela mulher, há 12 anos, por conta dessa impureza e por conta da sua enfermidade, possivelmente vivia isolada de pessoas que ela amava. Possivelmente também aquela mulher estava muito debilitada fisicamente e emocionalmente. Porque eram 12 anos de sofrimento físico e emocional. O texto diz que aquela mulher, há 12 anos, sofria de uma hemorragia. O versículo 26 diz que ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Então você imagina uma mulher que há 12 anos sofre de uma hemorragia, há 12 anos ela bate em todas as portas que ela podia, em todos os médicos que ela ouvia falar, gastando todos os seus recursos em busca da sua cura. E o texto diz que, além de ela não melhorar, ainda piorava. Porque veja, se não melhorou, mas a situação está estável, é uma coisa. Mas além de não melhorar, ela piorava. Por quê? Havia uma frustração também. Além do quadro clínico estar piorando, o quadro emocional também influenciava nisso aí. Eram 12 anos, imagina. Ela ouvia falar de um médico bom, ela ia até aquele médico, possivelmente desprendia de um valor financeiro para pagar uma consulta, e de repente, na expectativa de obter a sua cura, ela não melhorava. Era mais uma frustração. Então ela imaginava mais uma tentativa que não deu certo. Mais uma tentativa frustrada. Então 12 anos de sofrimento, 12 anos de frustração. E 12 anos também de limitação. Limitação social, limitação emocional, limitação física, né? Então ela não podia estar em todos os lugares, ela não podia estar com todas as pessoas e possivelmente ela não tinha sequer vigor físico para viver uma vida normal.
Mas aquela mulher, ela ouve falar a respeito de Jesus. Versículo 27 diz: tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois ela pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Veja que aquela mulher, ela não tem nenhuma intenção de ser vista, de ser destacada. Ela não tinha nenhuma intenção sequer de ser percebida. Por isso ela chega por trás. Veja, ela já tem que vencer aqui algumas limitações, algumas barreiras. A limitação da sua impureza, a limitação da sua fraqueza física, não é? Então, ela vai até Jesus, ela rompe aquelas barreiras, ela rompe a barreira da multidão, porque tinha uma multidão ali cercando Jesus, e ela vai por trás. Ela vai por trás, discretamente. E ela vai com uma convicção: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. Eu imagino que aquela mulher estava com uma expectativa do seguinte: ela tocaria nas roupas de Jesus, nas vestes de Jesus, seria curada e voltaria para sua casa como se nada houvesse acontecido. Ninguém iria perceber o que ela tinha feito. Só que, para surpresa dela, veja, ela realmente é curada. Quando ela toca nas vestes de Jesus, a hemorragia imediatamente estancou. Versículo 29 diz: sua hemorragia estancou imediatamente. E ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Ela vai até Jesus com uma fé. Ela vai até Jesus com uma convicção. E o escritor aos Hebreus, em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, é imprescindível nos aproximarmos de Jesus com fé no nosso coração. De repente você está se aproximando de Jesus, mas sem fé. E ter fé não é simplesmente crer que Ele pode fazer o que você quer, mas crer que Ele é poderoso para fazer, e mesmo se Ele não fizer, você vai continuar crendo em quem Ele é. Então aquela mulher, ela vai até Jesus por trás, toca nas vestes de Jesus com essa convicção: se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curada. E ela tocou nas vestes de Jesus, ela se prostrou por trás, tocou nas vestes de Jesus e ela foi imediatamente curada. Só que, para surpresa dela, Jesus percebeu. E Jesus diz: quem me tocou? E aí os discípulos ficam sem entender e até questionam Jesus: como é que o Senhor pergunta quem me tocou? Há uma multidão aqui te cercando, há muita gente te tocando, há muita gente ao seu redor. Como assim quem me tocou? Tem muita gente aqui te tocando. Mas Jesus diz: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu percebi que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aí a gente entende que não é simplesmente sobre tocar em Jesus. Não é simplesmente sobre se aproximar de Jesus, mas é se aproximar de Jesus e tocar em Jesus com fé em Jesus. O que fez a diferença na vida daquela mulher foi a sua fé, foi a sua convicção, foi a certeza que ela tinha no coração de que se apenas tocasse em Jesus, se apenas tocasse nas roupas de Jesus, ela seria curada. E de fato aconteceu. Jesus então vira para a multidão na expectativa de saber quem havia tocado, e ela mesma então agora se aproxima e se prostra diante dele. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi e prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. Aquela mulher que inicialmente vai por trás e toca nas vestes de Jesus, agora vai diante de Jesus e se prostra diante dele. Nada melhor do que receber um milagre de Jesus e nos prostrarmos diante dele, reconhecendo quem Ele é e o que Ele fez na nossa vida. Aquela mulher teve consciência e coerência. Ela teve consciência do que Jesus havia feito e teve coerência porque ela se prostrou agora diante de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus, reconhecendo o poder de Jesus. Ela se prostra diante de Jesus e ela confessa,
ela testifica, ela testemunha do que Jesus havia feito em sua vida, daquilo que havia acontecido em sua vida, do milagre que ela havia recebido. E Jesus então vira para ela, versículo 34, e diz: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus mudou a vida daquela mulher, Jesus mudou a história daquela mulher, Jesus devolveu a dignidade àquela mulher, Jesus devolveu a esperança para aquela mulher. E Jesus salvou aquela mulher. Ele não resolveu apenas o seu problema físico, não resolveu apenas o seu problema emocional, mas resolveu também, principalmente, o seu problema espiritual, concedendo a ela a salvação. Então esse é o primeiro milagre que a gente percebe nesse texto. Mas há o segundo milagre, o milagre da filha de Jairo. O texto começa dizendo, versículo 22, que então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: minha filha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. Veja que coisa interessante a gente percebe nesse texto. Estava ali, diante de Jesus, um chefe da sinagoga, um homem religioso. E a gente percebe que no momento em que a coisa aperta, no momento em que o problema acontece, a religiosidade, ela não resolve a situação. Ela não resolve o nosso problema. Quem realmente tem poder para resolver o nosso problema é Jesus. Religiosidade não salva, religião não salva. Quem salva é Jesus. Quem muda a nossa vida é Jesus. Quem muda a nossa história é Jesus. Por isso, Jairo, ele se prostra diante de Jesus. E aquele ato é muito significativo, porque ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo que Jesus é poderoso para resolver o seu problema. Reconhecendo que Jesus tem poder para curar a sua filha. Reconhecendo que Jesus tem poder para fazer aquilo que a religião não pode fazer. Jesus tem poder para fazer aquilo que Jairo não podia fazer. Por isso, Jairo se prostra diante de Jesus. Eu quero dizer a você nessa manhã que nós precisamos nos prostrar diante de Jesus, reconhecendo a soberania de Jesus, o senhorio de Jesus, o poder de Jesus. Há muitas pessoas querendo se aproximar de Jesus apenas para resolver os seus problemas. Mas nós precisamos nos aproximar de Jesus com o nosso coração contrito e quebrantado, com o nosso coração temeroso, com o nosso coração reverente diante de Jesus, reconhecendo quem Ele é. Não apenas o que Ele pode fazer, mas quem Ele é. Não é só sobre o que Jesus pode fazer, mas é sobre quem Jesus é. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o Messias. Jesus é aquele que traz vida, é aquele que transforma vida, é aquele que gera vida. Jesus é aquele que salva a nossa vida. Então Jesus ele se dispõe a ir com Jairo. Depois vem então aqui o momento em que Jesus realiza o milagre na vida daquela mulher, do fluxo de sangue. E quando Jesus está terminando de falar com aquela mulher, o texto diz no versículo 35, enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? De repente você que está me ouvindo nessa manhã está vivendo uma situação onde as pessoas dizem para você: não tem mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Acabaram-se as esperanças. Todas as expectativas foram frustradas. Todas as portas se fecharam. Você já tentou de todas as maneiras e nada aconteceu. Nenhuma mudança aconteceu. Não há mais o que fazer. De repente, a medicina disse: não temos mais nada a fazer. De repente, alguém que olha para o seu casamento e diz assim: não temos mais nada o que fazer. De repente, alguém que olha para a vida financeira e diz: eu não sei mais o que fazer, não tenho mais o que fazer, já tentei de todas as formas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que você não tenha mais o que fazer, ainda que as pessoas não tenham mais o que fazer por você, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar a sua história.
Jesus pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Ele pode te salvar, Ele pode te libertar, Ele pode te curar, Ele pode restaurar a sua vida, Ele pode restaurar qualquer área e qualquer aspecto da sua vida. Então, o texto diz que aqueles homens chegaram e disseram para Jairo: não precisa mais incomodar o mestre, porque sua filha já morreu. A menina já morreu, está morta, não tem mais o que fazer. E há um ditado que diz assim, que para tudo na vida há solução. Só não tem jeito para a morte. Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Mas para Jesus, até para a morte tem jeito. Com Jesus, até para a morte tem jeito. O versículo 36 diz que Jesus, percebendo aquilo que estava acontecendo, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. De repente, o que está precisando é que você creia em Jesus. De repente, a palavra de Deus para você nessa manhã é: não temas, creia somente. O Salmo 46, versículo 10, o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Veja, de repente, o que está realmente precisando é que você aquiete o seu coração e creia em Deus. Descanse em Deus, confie em Deus. De repente você está tentando fazer na força do seu braço, você está tentando resolver essa situação na força do grito, na força do seu braço, na força do seu argumento, e não vai acontecer assim. De repente o que está precisando é que você creia em Jesus, confie em Jesus e descanse em Jesus. Jesus disse para Jairo: não temas não, fique tranquilo. Eu estou no controle da situação. E o texto diz que Jesus não permitiu que ninguém mais acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. E eles foram até a casa do chefe da sinagoga. E quando eles chegaram lá, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. Tem muita gente que só faz barulho. Tem muita gente que só faz alvoroço. Tem muita gente que só chora. Só faz arruaça, só faz barulho, só faz alvoroço, como estava acontecendo na casa de Jairo. Muita gente ali chorando, gritando. E o versículo 39 diz que Jesus ele entra e diz o seguinte: por que vocês estão fazendo alvoroço e chorando? A menina não está morta, mas dormindo. Veja, a menina havia realmente morrido. Mas o que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu tenho o controle dessa situação. Para mim, essa menina está apenas dormindo. Porque a morte para mim é apenas um sono. Eu posso despertar essa menina do seu sono, eu posso ressuscitá-la da morte. Só que o versículo 40 diz que as pessoas começaram a rir de Jesus. E de repente isso já aconteceu com você. De repente você já tentou mostrar para alguém a sua fé, a sua confiança. De repente você já tentou dizer para alguém que você sabe que Deus está no controle da sua vida, que Deus pode mudar essa situação, e as pessoas começam a rir. Porque aos olhos humanos não há mais solução. De repente as pessoas começam a rir porque aos olhos humanos não há mais saída para essa situação que você está vivendo. E as pessoas começam a rir, a não acreditar em você. Aí Jesus manda todos saírem. E ele entra apenas com Pedro, Tiago, João e os pais da menina. E vão até onde a menina está. E Jesus pega na mão da menina, versículo de número 41. Jesus, tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. E o versículo 42 diz que a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se imediatamente e começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto. Veja, aquela menina estava morta, mas Jesus a ressuscitou. Jesus a trouxe de volta à vida, porque Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus trouxe aquela menina de volta à vida. E ela começou a andar, mostrando claramente que ela havia realmente ressuscitado. E então, no versículo 43, diz que Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse daquilo. E mandou que dessem de comer a menina, que Jesus demonstra o seu zelo, o seu cuidado com aquela criança.
Jesus trouxe de volta alegria à casa de Jairo. Jesus trouxe de volta alegria à casa daquela mulher que há 12 anos havia sofrido daquela hemorragia. Porque Jesus tem poder para curar o doente, para ressuscitar o morto, para libertar o cativo, para transformar a vida do ser humano, para perdoar pecados e para salvar o ser humano, garantindo-lhe a vida eterna. Eu não sei qual é o milagre que você precisa de Jesus hoje, mas Jesus tem poder para fazer o milagre que você precisa. Minha pergunta para você é: até que ponto você está disposto a crer e confiar no Senhor? Até que ponto você está disposto a crer e obedecer ao Senhor? Diante daquela notícia de que não havia mais nada o que fazer, Jesus disse a Jairo: não temas, creia somente. E Jairo creu, Jairo obedeceu e Jairo seguiu Jesus. Jairo seguiu a Jesus. E Jairo teve a sua casa transformada. Jairo teve a alegria de volta ao seu lar, porque Jesus foi à sua casa. Porque Jesus agiu em seu favor. Porque Jesus mudou a sua história. Eu quero então finalizar a nossa reflexão nessa manhã e nessa semana, dizendo que Jesus tem um milagre que você precisa. Não importa se há 12 anos você sofre com uma enfermidade ou com uma hemorragia, ou se de repente você perdeu algo de grande valor para você. Jesus tem poder para restaurar o que foi perdido, para restaurar o que está quebrado. Jesus tem poder para salvar você e para curar você de qualquer enfermidade, seja ela física, emocional ou espiritual. Porque Jesus é o Filho de Deus e Ele tem poder nos céus e na terra. Ele tem poder para dar vida, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para restaurar. De repente, a restauração que você está precisando é no seu casamento. De repente, a restauração que você está precisando é na vida do seu filho. De repente, a restauração que você está precisando é nas suas emoções. Você está vivendo preso a uma situação, de repente vivendo uma carência afetiva, de repente preso a um relacionamento que acabou, ou preso a um ente querido que você perdeu. Jesus tem a restauração e a cura que você precisa, seja para a sua alma, para o seu espírito ou para o seu corpo. Que Deus nos abençoe e que nesse dia você receba de Jesus o milagre que só Ele pode fazer na sua vida. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais essa semana que estamos finalizando, onde podemos compartilhar a Tua palavra e alcançar muitas pessoas com essa palavra que é viva e eficaz. Pai querido, que bondosamente o Senhor nesta manhã esteja salvando, curando, transformando, restaurando, trazendo de volta a alegria àquele que já perdeu a esperança, trazendo de volta, ó Deus, a esperança e o consolo àquele que está desesperançoso. Pai querido, que essa manhã seja uma manhã de renovo, de refrigério, uma manhã de transformação e, sobretudo, de salvação. Obrigado, Deus, pela semana que o Senhor nos concedeu, por cada livramento, por cada provisão, por cada cuidado do Senhor para conosco. Sobretudo pela Tua presença, Pai, em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Concede-nos, ó Deus, um final de semana também muito produtivo e abençoado. Que tudo o que façamos seja realmente para o louvor e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E se Deus nos permitir, segunda-feira, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui no Reflexão em Vida. Não esquece de curtir, de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder o link desse vídeo, para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.